Existe uma grande vantagem do Brasil por não ser plenamente Ocidente. Qual é a discussão? O Brasil faz parte do Ocidente ou não faz parte do Ocidente? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que o conceito de Ocidente ele vai se originar lá na Grécia, naquele momento em que está tendo as guerras entre as cidades-estados gregas e o Império Persa. Em que sentido? No que o Império Persa ele ataca as cidades gregas e os gregos eles se consideram então que eles estão ao ocidente desse império que está ao oriente deles. E na visão grega se cria uma mitologia de que enquanto as cidades e estados gregas lutam pela liberdade, eles estão lutando por essa liberdade contra um império tirânico que vem do Oriente e tenta os oprimir. Essa ideia, então, de Oriente e Ocidente, ela vai passar para a antiga Roma, onde Ocidentes em latim e Oriens em latim vai ter essa diversificação entre o que está mais Oriente, é aquele contrário ao romano que está mais ao ocidente, porém dentro do próprio Império Romano vai se criando uma divisão no qual vai se diferenciando o Império Romano do ocidente e o Império Romano do oriente. E olha que interessante que em 395 é dividido definitivamente o Império Romano em dois, no qual nós vamos ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Essa divisão é feita pelo imperador Teodósio I e vamos ter um aprofundamento então da divisão cultural, religiosa, e é tão forte essa divisão que no Império Romano do Ocidente ainda se continuará falando em latim, se continuará cultuando a ideia católica e vai se diferenciando isso do Império Romano do Oriente, onde se falará grego, e vai acontecer o cisma da igreja, demonstrando essa divisão, mesmo depois que o Império Romano do Ocidente acabe e se transforme nos vários reinos e feudos por toda a Europa, enquanto o Império Romano do Oriente se transforma no Império Bizantino, que vai durar até 1453. Isso, então, como a gente estava dizendo, vai ser tão aprofundado as diferenças entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que em 1054 essa ruptura já não é mais em questão de império, senão de religiosidade, no qual vai existir uma igreja cristã, um cristianismo ocidental, com a igreja católica e o Papa no comando, e uma igreja cristã oriental com a igreja ortodoxa com ritos diferentes deste cristianismo. E aí, essa vai ser o simbolismo da divisão entre o Oriente e o Ocidente durante a Idade Média, no qual o Ocidente ele está comandado por uma religião cristã que obedece ao Papa, enquanto lá vamos ter os diferentes patriarcas, sendo o principal deles o patriarca de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. E aí, nós vamos ter, depois disso, uns 500 anos depois do cisma, uma busca pela expansão europeia que vão chegar na África, na Ásia e na América, coordenados por processo de colonização de Portugal, da Espanha, da França, esqueci de colocar aqui também, da Holanda, que vão dominar vários territórios. Holanda, os Países Baixos, que vão dominar vários territórios e vão levar essa cultura do Ocidente cristão para esses lugares desse Ocidente cristão católico. E essa mistura, essa chegada da cultura ocidental a essas regiões vão fazer com que vai haver uma maior aceitação, vão ter alguns lugares em que a assimilação vai ser melhor, os indígenas vão aceitar, digamos assim, melhor, ou vão ser mais facilmente dominados. Vai ter outro local onde vai ter a mistura. Não é que os indígenas vão ser dominados, não é bem isso. É que a cultura ocidental vai predominar mais pela eliminação mais facilmente dos indígenas. Seria isso. Em outro momento, nós vamos ter a mistura da cultura indígena com a cultura ocidental e em alguns lugares vamos ter a rejeição. Quais seriam os exemplos disso? Por exemplo, Estados Unidos, Austrália, eles praticamente eliminam os povos indígenas. Brasil, México,
Bolívia, há uma mistura. Nós não eliminamos totalmente os povos indígenas, melhor dizendo, os portugueses não eliminaram totalmente os povos indígenas, mas se misturaram. Então, aqui também tem uma mistura de culturas, tanto de povos indígenas, como de portugueses, como de africanos. Então, a cultura ocidental que vai se formando aqui, diferente dos Estados Unidos e da Austrália, que vai ser praticamente uma cópia e aprimoramento da cultura ocidental europeia. No Brasil, no México e em outros lugares da América Latina, nós vamos tendo essa mistura. Não é uma absorção total dessa cultura, mas não uma mistura com outras questões locais, com costumes locais e com assimilação também da cultura africana, no caso do Brasil, que influenciou muito aqui. E já em alguns lugares vão ter uma rejeição, como é no caso da China, que não vai aceitar totalmente essa cultura ocidental, como o Japão, que vai chegar um momento e vai expulsar os portugueses de lá, vai expulsar os jesuítas e vai se fechar, e vão ser lugares em que não vai ter a entrada dessa cultura ocidental de forma nenhuma, não vai ser nada forte nisso daí. Beleza. Aí depois, durante a Guerra Fria, a ideia de Ocidente e Oriente vai passar pela ideia de que existe um Ocidente capitalista e um Oriente comunista, o leste europeu comunista. E vão ter os países que não são alinhados nem a um lado nem a outro, que ficam oscilando, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia. Muito bem, na atualidade podemos dizer que existe então um Ocidente político, um Ocidente cultural e uma Ásia democrática alinhada ao Ocidente político. Eu até vou colocar aqui, ó, alinhada ao Ocidente político. Aí o que acontece? No caso do Ocidente político, quem que é? São os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, os 27 países da União Europeia, a Austrália e a Nova Zelândia. Seriam esses os países do Ocidente político realmente. Agora, quais são as características para que esses países sejam realmente considerados parte do Ocidente político? Tem que ter uma economia avançada, sendo a economia central do capitalismo, onde realmente se ganha muito dinheiro, onde se produz os desenhos das principais máquinas, onde se produz as inovações tecnológicas, onde há o controle do sistema financeiro global. Pode ver que o sistema SWIFT é praticamente controlado pelos Estados Unidos e por Bruxelas. E onde vamos ter instituições democráticas, liberais e estáveis, com uma clara delimitação, com uma clara separação dos poderes. Também eles vão ter alianças de segurança muito fortes, de uma segurança coletiva, que geralmente é liderada pelos Estados Unidos, por Washington, e no qual a maior representante disso é a OTAN. Praticamente todos esses países aqui estão, de uma forma ou de outra, ligados ou fazendo parte diretamente da OTAN. Depois vão ter uma política externa intervencionista que faz sanções econômicas e defende a ordem liberal, essa ordem liberal burguesa, só que é uma política externa de forma geral comum. Não tem muita diferença entre elas. E politicamente defendem os direitos humanos, mas segundo seus interesses, porém internamente tem essa autodefesa dos direitos humanos. E utiliza o seu soft power, que é através de Hollywood, universidades, meio de comunicação, para influenciar o mundo todo. Depois, o Ocidente cultural, que podemos dizer que é a América Latina, a África do Sul, alguns países do leste europeu, a Rússia, fazem parte desses países que são Ocidente, mas não Ocidente político, apenas Ocidente cultural. Por quê? Porque, por exemplo, vão ter algumas heranças do Ocidente político, no qual temos línguas românicas ou germânicas, que no caso, por exemplo, o latim, ele vai gerar o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, o romanche. E ao originar essas línguas, que vêm de lá, nós acabamos herdando línguas do Ocidente cultural. Depois, somos fortemente cristãos, algo originado também no Ocidente cultural, no Ocidente, que vai influenciar todos nós. E vamos fazer o quê? Nós temos uma economia de forma geral capitalista, porém
periférica, e aí aqui começa a nossa diferença, porque essa economia não entra dentro das características do Ocidente cultural, por isso é uma das coisas que faz com que não sejamos do Ocidente cultural. Uma economia de dependência, no qual nos concentramos em matérias-primas, em commodities, para exportar a esses países, e uma industrialização incompleta, faz com que nós não possamos pertencer ao Ocidente cultural. Outra questão. Temos um sistema democrático frágil. Olha só o Brasil. Tivemos a independência, aí saiu o imperador. Bom, o imperador Dom Pedro I, que estava sendo feita a Constituição, ele fecha a Constituinte e ele promulga uma Constituição que ele escolheu algumas pessoas para a escreverem. Depois vamos ter que ele deixa o país, vamos ter várias guerras internas, as regências, aí temos o golpe da maioridade, depois temos o golpe que vai tirar o imperador e vai ter a República da Espada com Marechal Deodoro e Floriano. Temos a República, aí vemos um período mais democrático, podemos dizer assim, a República do Café com Leite, a República dos Coronéis, mas que os caras ganhavam porque era o voto de cabresto, então não era uma democracia de verdade. Depois temos outro golpe com Getúlio Vargas, que fica 15 anos no poder. Aí voltamos a um momento mais republicano. Depois temos outro golpe novamente. Aí voltamos ao movimento republicano novamente agora, depois de 1988. Então, há uma fragilidade na nossa democracia aqui na América Latina e no Brasil, com várias épocas de populismo, autoritarismo e tudo mais, fazendo com que nós não tenhamos uma das outras características do Ocidente político, que é de ter democracias liberais estáveis, que nós não temos. E a outra questão é que isso possibilita que a gente tenha uma autonomia, e aí que começa as vantagens de justamente fazemos parte do Ocidente cultural e não fazemos parte do Ocidente político, porque praticamente a política externa do Ocidente político é a de intervencionismo e de uma política de forma geral comum deles todos, e a gente não. A gente tem uma autonomia, um pragmatismo e alianças múltiplas que podemos fazer. No caso do Brasil, o Brasil faz parte dos BRICS e tenta ser um mediador global, e assim, entre duas opções, sempre tentando mediar ali, tentando fazer negócio com todo mundo. O México, por exemplo, ele tem independência dos Estados Unidos, mas tem vários vínculos com os países latino-americanos. A Rússia é uma potência militar antagônica, politicamente, mas é culturalmente europeia a Rússia. Olha que interessante. E o exército, nós não temos esse bloco, não fazemos parte da OTAN, nem temos blocos aqui de forte aliança mútua de defesa. E a identidade desse ocidente cultural é mestiça, é híbrida e aberta a várias influências. E o detalhe em tudo isso é também que nós, aqui as instituições, nós temos as instituições, mas que essa separação dos poderes não funciona muito bem. Olha o caso do STF no Brasil, né? Depois, então, nós temos aqui a Ásia Democrática Aliada, tirando Singapura, que podemos dizer que é uma autocracia, o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan vão ter algumas características do Ocidente político, como alto desenvolvimento industrial, inovação tecnológica, democracias estáveis, realmente exceto Singapura, pactos militares com os Estados Unidos, mas também uma dependência deles. Agora, a posição é que a questão cultural, aí não tem nada, a maioria deles não são cristãos. Olha aí, o Japão, por exemplo, não tem nada de cristianismo. São politicamente aliados? Sim. Mas a língua também não tem nada de herança cultural ocidental. Por isso eles são aliados. Tem muitas coisas do Ocidente político, mas ao final não são Ocidente. E aí o papel estratégico é justamente o apoio à Aliança Indo-Pacífico para frear a China, e a identidade é bem moderna, tem a modernidade ocidental, muitas coisas, mas mantém fortemente suas raízes culturais asiáticas orientais. Porém, são aliados do Ocidente político. Agora as vantagens. Temos uma hibridização cultural,
é uma herança ocidental, mais autonomia, ou seja, a política externa é autônoma, por mais que agora Trump vem com tudo, tentando influenciar tudo isso daí, conseguimos manter uma política externa autônoma. É claro que a situação atual está levando com que, quem sabe, a gente perca isso. Mas espero que não, porque isso aqui sempre foi muito vantajoso para o Brasil. Outra coisa é que temos uma hibridização cultural, então uma mistura entre o que traz o Ocidente e depois outras influências. Temos a possibilidade de uma maior diversificação econômica, justamente por não estarmos presos ao ocidente político. E a questão de a possibilidade de uma neutralidade global. Enquanto Estados Unidos e Europa, enquanto a OTAN, eles têm uma política de forma geral centrada em um lado da história, nós podemos ter a neutralidade, é tanto que mesmo durante o governo de Bolsonaro e agora durante o governo do Lula, a situação em relação da guerra entre Rússia e Ucrânia é praticamente a mesma. É claro que o Lula falou mais a favor da Rússia, mas igualmente o Bolsonaro chegou a comprar mais da Rússia, até visitou a Rússia ali antes das questões dos conflitos, tudo isso aí. Então comprou mais fertilizantes e tudo e manteve boas relações. Então, de forma geral, é isso que nós temos aqui, essa grande vantagem do Brasil, que eu vejo de pertencer ao Ocidente. Tudo isso aí eu tirei desse artigo aqui, ó, do El Orden Mundial, que traz bastante artigos geopolíticos interessantes. E eu gostaria de ver com vocês esse mapinha que eles fizeram, que é muito legal aqui, ó. Primeiro ele coloca, ó, o conceito nasceu na Grécia Antiga, especificamente durante sua luta contra o Império Persa de 480 a 479 a.C., no qual o Império Persa estava ao leste e aqui seriam as guerras médicas. Aqui estaria a Grécia, aqui a Magna Grécia, aqui seria colônias da Grécia. E aqui cadê? Aqui seria o Irã, que é a antiga Pérsia, e ele vem tomando territórios e invadindo tudo. Então seria nessas guerras que surge o conceito de Oriente e Ocidente. Aí depois os romanos se autodenominavam Ocidentes, ou seja, onde o sol se põe ao oeste, em oposição ao Oriente, onde existe o amanhecer, onde existe, como se diz, o amanhecer do sol? O amanhecer do sol, então, pôr do sol e amanhecer, não me lembro agora. Ou o leste, certo? O surgimento do Império Romano do Ocidente no século 3 a 4 depois de Cristo reforçou a distinção geográfica e o cisma da Igreja Católica em 1054, a divisão então cultural fica muito mais forte. E aí, terceiro, a Era dos Descobrimentos faz com que lá no século XV e XVII difundir as ideias de civilização da Europa Ocidental. E com a Guerra Fria, de 1945 a 1989, adquiriu um novo significado a ideia de Ocidente e Oriente, no qual a cortina de ferro separava o Ocidente capitalista e democrático do Oriente comunista. E olha isso daqui, ó. Após a Guerra Fria, as fronteiras do Ocidente se confundiram, passando a simbolizar o conjunto de valores e uma política externa compartilhada pelas democracias liberais da Europa, América do Norte e ocidentais. E essa partezinha, então, desse azul aqui, esverdeado mais escuro, seria o Ocidente político. Pode ver que essa parte aqui também faria, porque está delimitando aqui tudo de esse verde mais escuro. Depois, essa parte mais azul claro seria esse Ocidente cultural, que a tradução botou oeste aqui, mas seria o Ocidente cultural. Pode vermos aqui que toda a América Latina faz parte disso, a África do Sul e a Rússia e alguns países aqui da Europa. E depois temos a Ásia Democrática aliado, que é aqui, ó, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, que Singapura não é democrática. Ok? Eu acho bem interessante, eu acho que fica bem especificado tudo isso. Então, o Brasil, ele faz parte do Ocidente, não do Ocidente político, mas do Ocidente cultural. Isso é interessante, temos fortes influências. É claro que aí muita gente vai ter no Brasil que vai pregar uma aliança sistemática, automática com os Estados Unidos e a Europa, porque fazemos parte do Ocidente cultural. Daí eu acho já mais difícil, porque a gente faz parte do Ocidente cultural e não do Ocidente político. Se aliar automaticamente para eles, não vejo muita vantagem nisso. Eu acho que a posição de
ser parte do Ocidente cultural, mas poder negociar com o Ocidente político e com o Oriente é mais vantajosa para o Brasil do que se aliar diretamente com o Ocidente político. E aí, o que vocês acham? Sou o professor Gessé Santiago e aqui tratamos de entender temas nacionais e internacionais sem ideologias e sem políticos de estimação.